E aí, se a gente está falando de preparação para concurso, tem uns assuntos em português que, olha, são um pulo do gato. E vozes verbais é um deles, com certeza. Dominar isso aqui é garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença, sabe? Então, bora mergulhar nesse universo. A primeira coisa que vem à cabeça é, ué, o sujeito, claro. Mas e se eu disser que nem sempre é tão simples assim? Como é que a gente descobre quem está de fato no comando da ação? É isso mesmo. Pensa no verbo como o grande fofoqueiro da oração. É ele quem entrega o jogo todo. Ele conta se o sujeito é o protagonista, se ele está só recebendo a ação ou se ele faz as duas coisas. Hoje, a gente vai aprender a decifrar todas essas fofocas que o verbo nos conta. E para organizar essa conversa, esse aqui é o nosso mapa. Vamos entender o verbo fofoqueiro, passar pela ação que reflete, desvendar o mistério do sujeito agente e paciente, conhecer as duas caras da voz passiva, dominar a transposição, que é o que mais cai em prova, e fechar com um teste rápido. Tudo pronto? Então vamos lá. Bom, nosso primeiro tópico. Aqui a gente vai ver um tipo de ação bem particular. Uma ação que, de alguma forma, volta para o próprio sujeito. Pensa no espelho. É um bate e volta, né? A voz reflexiva é exatamente isso. A ação vai e volta para a mesma pessoa. Olha o exemplo. Ele se cortou. Pensa comigo. Quem praticou a ação de cortar? Ele. E quem recebeu o corte? Ele também. Ou seja, ele é agente e paciente ao mesmo tempo. E o pronome se? Esse se é a pista que entrega tudo. Agora, na recíproca, a ação é mais como um diálogo, uma troca. Imagina um aperto de mão. Em eles se cumprimentaram, um cumprimentou o outro, ao mesmo tempo. A ação é mútua, é compartilhada entre as pessoas do sujeito. Então, para não confundir nunca mais, na reflexiva a ação é um bumerangue, volta para o mesmo indivíduo. Na recíproca, a ação é uma via de mão dupla, acontece entre dois ou mais. Uma é sobre si mesmo, a outra é um com o outro. Bem tranquilo, né? Certo. Agora a gente entra no ponto central do assunto, a batalha que as bancas de concurso amam explorar. O sujeito é o herói da ação ou ele é a vítima dela? Na voz ativa não tem mistério. O sujeito é o chefão, ele está no controle. João pratica a ação de dar. Simples. Agora, na voz passiva, a câmera muda de lugar. O foco vai para o sujeito que sofre a ação. Rosas não fizeram nada, coitadas. Elas apenas foram dadas. E o João? Ele vira coadjuvante, com um nome novo, agente da passiva. Beleza. Então, a gente entendeu a voz passiva. O problema é que ela é meio bipolar. Tem duas formas diferentes de aparecer e conhecer as duas é crucial para não cair em pegadinha de prova. Vamos desmascarar essas duas faces. A passiva analítica é mais faladeira, mais detalhada. Ela usa uma locução verbal, com verbo auxiliar, tipo ser ou estar, mais o particípio. A estrutura é bem clara. Foram dadas. Já a sintética, como o próprio nome sugere, é mais direta, mais econômica. Ela usa o verbo e gruda nele o pronome apassivador se. Deram-se rosas é a mesmíssima coisa que rosas foram dadas, só que dito de um jeito mais compacto. Ok? Agora, atenção total, porque isso aqui é regra de ouro para a prova. Anota aí. Para conseguir transformar uma frase da ativa para passiva, o verbo tem que ter um objeto direto. É obrigatório. E por quê? Simples. Porque é justamente esse objeto direto que vai virar a estrela da voz passiva, o tal do sujeito paciente. Sem ele a mágica simplesmente não acontece. Muito bem, chegamos na parte mais prática, o que realmente é cobrado no concurso. Não basta saber identificar as vozes, tem que saber dançar entre elas. E é dominar essa transposição que vai colocar quem está estudando na frente da concorrência. Olha só para esse esquema. É um X perfeito, uma troca de posições. Na voz ativa, João é o sujeito, Rosas é o objeto direto. Para ir para a passiva, eles cruzam o caminho. Rosas sobe e se torna um novo sujeito paciente, João desce e vira o agente da passiva. E o verbo se transforma numa locução verbal. É uma coreografia que, uma vez que se aprende, não se esquece mais. E para fazer o caminho de volta, é a mesma lógica, só que, ao contrário. O agente da passiva, ou por João, volta a ser o protagonista, o sujeito. E o sujeito paciente, Rosas, retorna à sua antiga função de objeto direto. A locução verbal foram dadas, se enxuga e vira só deu. O X se desfaz e tudo volta para o seu lugar original. Agora, um caso especial que confunde muita gente. E quando a gente parte da passiva sintética, tipo
Deram-se rosas. A gente não sabe quem praticou a ação, não tem agente da passiva ali. Então, o que acontece na volta para ativa? O sujeito vira indeterminado. A gente sabe que alguém deu rosas, mas não sabe quem. O pronome se some e rosas viram o objeto direto. Teoria na cabeça, agora é hora do treino. Vamos simular umas questões de concurso para ver se tudo ficou bem amarrado. É na prática que a gente consolida o conhecimento. Primeira questão para aquecer, analisem com calma. Cadê o sujeito? Ele está fazendo alguma coisa ou está recebendo a ação? E esse verbo, como ele está construído? Um tempinho para pensar. A resposta é voz passiva analítica. Exatamente. O sujeito nosso time não aplaudiu ninguém. Ele foi o alvo dos aplausos. E essa estrutura, foi aplaudido com o verbo ser mais particípio, é o DNA da passiva analítica. Não tem como errar. Vamos para a segunda. Uma pegadinha clássica das bancas por causa do se. E aí, o que esse se significa nessa frase? Que voz verbal é essa? Essa vale ouro. Resposta certa, voz passiva sintética. E vou dar uma assiste aqui que é um verdadeiro salva-vidas na hora da prova. Ficou na dúvida com esse se? Tenta fazer o caminho inverso. Tenta transformar na analítica. Alugam-se salas. Como ficaria? Salas são alugadas. Opa, funcionou perfeitamente. Se essa conversão dá certo, pode marcar sem medo. É passiva sintética. Esse truque não falha. E para a gente fechar com chave de ouro, vou deixar uma dica extra, um conhecimento que vai além das vozes verbais, mas que usa tudo que a gente aprendeu hoje. Olha que ferramenta poderosa. Sabe quando bate aquela dúvida se um termo é predicativo do objeto? Tipo os homens consideram as mulheres egoístas. A palavra egoísta se refere a quem? Para tirar a prova, é só passar para a voz passiva. As mulheres são consideradas egoístas. Reparou que egoístas continuou lá, firme e forte? Se o termo sobrevive a essa transformação, bingo, é um predicativo do objeto. É um teste infalível. E é isso, fechamos nosso guia. No fim das contas, entender vozes verbais é ter poder sobre o texto. É escolher quem vai brilhar na história que se conta. Então, na próxima redação, quem vai ser o protagonista? Aquele que age ou aquele que sofre a ação? A escolha de como contar essa história está nas mãos de quem escreve. Bons estudos!